Já estamos de volta e a gente fala agora sobre um assunto que tinha muita gente pedindo pelas redes sociais. Vamos esclarecer tudo sobre ácido úrico e gotas. Afinal de contas, estão relacionados? E quem fala sobre isso com a gente é o reumatologista, Dr. André Lírio. Prazer em recebê-lo. Boa tarde. Prazer, boa tarde, Tatiane. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Doutor, a gente sempre fala, de assuntos aí da nossa saúde, procura esclarecer as dúvidas do nosso público e o nosso público participa muito, o que nos deixa aí muito feliz. E aí, recentemente, vieram alguns pedidos para explicar melhor sobre o ácido úrico. Então, a primeira dúvida que eu queria tirar com você, doutor, o ácido úrico, me corrija se eu estiver errada, o nosso organismo, ele produz e ele também elimina através da urina, né? Então, ele fica no sangue, aí vai para o rim e do rim a gente elimina na urina. E algumas pessoas não eliminam esse ácido úrico, criando aqueles cristais. E aí, o que eu queria saber do senhor é exatamente isso. Como é que o nosso corpo produz esse ácido úrico e qual é o problema da gente ter essa concentração grande de ácido úrico no organismo que acaba criando, então, esses cristais de ácido úrico? Então, Tatiane, é isso mesmo. Então, uma parte do ácido úrico é o próprio corpo mesmo que produz. Então, é uma parte endógena, através do nosso metabolismo, a gente produz o ácido úrico. Algum órgão específico ou não? Todos eles. É o metabolismo de todos os órgãos do corpo. Tá? Os órgãos que têm um metabolismo maior vão produzir mais. Tá? E uma parte do ácido úrico vem da dieta. Então, do que a gente come, a hora que a gente processa essa comida, metaboliza a comida, ele se transforma em ácido úrico. Durante a digestão ali que o nosso corpo está fazendo, alguns desses alimentos que a gente acaba oferecendo para o organismo, eles vão soltar e produzir esse ácido úrico. Transformar em ácido úrico, isso. Tá. Isso daí é um metabólito, é uma parte que é eliminada da parte do metabolismo dessas substâncias que a gente ingere. Tá? E todo mundo tem ácido úrico. O problema é quando ele começa a ficar muito alto no organismo. Então, algumas pessoas, seja por uso de medicações, seja por algum problema renal, eles começam a excretar menos o ácido úrico. 2/3 do ácido úrico são excretados pela urina e 1/3 pelas fezes. Então, também pelas fezes? Tem um pouquinho que vai também pelas fezes, mas a grande maioria é pela urina. Então, quando tem um problema nessa excreção ou o paciente tem algum problema que produza muito, ele começa a aumentar muito a quantidade de ácido úrico no corpo. E aí o corpo não consegue mais deixar o ácido úrico dissolvido no sangue, ele começa a formar os cristais que se depositam nos tecidos, nos órgãos e principalmente na articulação, que aí vai causar gota. A hora que esses cristais eles se depositam na articulação, eles inflamam essa articulação e causam a gota. Tá aí então o aparecimento e a causa principal da gota. Da gota. É esse cristal de ácido úrico que o nosso corpo não conseguiu eliminar e ele vai grudando ali naquela artéria. E ele vai grudando na articulação. Na articulação, perdão. Tá bom? Então aí a hora que ele se cristaliza ali dentro da articulação, aí inflama e dá a crise de gota. Quando a gente fala em articulação, eu acho que até o tipo de gota mais comum, acho que é da região dos pés. Dos pés, né, isso. doutor? Membros inferiores é o mais comum. Pode até acometer membros superiores, mas principalmente ali o dedo maior do pé, né, o dedão do pé, o tornozelo são as principais articulações acometidas. Joelho também? Joelho pode acometer também. Tá? Habitualmente, é uma articulação por vez. Então, é uma articulação que inflama, fica quente, inchada, bastante dolorida. E aí depois isso daí se resolve e mais para frente, dali a alguns meses, pode dar em outra articulação ou na mesma. Tá? Mas habitualmente é uma articulaçãozinha por vez, é uma junta por vez que inflama. Perfeito. Doutor, eu queria saber se quem tem gota, né? Você já falou aqui de antemão um sintoma, um sinal que é esse inchaço característico. A gente recebeu uma participação de uma telespectadora, a Vanderly, pelo Facebook, e ela disse que ela tem como se fosse choques nos pés. E às vezes incomoda muito, inclusive quando ela está andando, às vezes ela até perde um pouquinho de equilíbrio. Isso também é um sinal de alerta? É um sintoma desse excesso de ácido úrico ou não deve ter relação? Não tem relação. Tá? O choque, muitas vezes os pacientes nos procuram por dor nos membros, então tem a dor na perna inteira ou dor em várias articulações. Isso daí não é sintoma de gota, não é sintoma de ácido úrico muito alto levando a essa inflamação.
Tá? Habitualmente é na juntinha mesmo, na articulação, e é uma só por vez. Inflama, fica vermelho, quente, é bem agudo, então o paciente vai dormir. Forte. Isso, ele vai dormir super bem, sem sentir nada. No outro dia ele mal consegue calçar um sapato, colocar meia, porque aquele tornozelo, aquele dedão do pé ficou muito inflamado. Perdura ao redor de uma semana, 10 dias e se resolve. Some sozinho ou com remédio. Com remédio é mais rápido, mas se não tomar nada, some sozinho. E vai e vem, doutor? Vai e vem. Aí, dali a alguns meses, o paciente vai ter outra crise. E se ele não tratar, cada vez essas crises vão ficando mais próximas e aí pode começar a ter comprometimento, ter lesão mesmo da articulação. Como que é feito esse tratamento? Então, é só medicamentoso? O tratamento, não. Então, a gente tem assim... Para o tratamento, o objetivo é abaixar o ácido úrico no corpo e controlar as crises. E quando tiver crise de inflamação, tentar fazer ela sumir mais rapidamente. Então, esse é o objetivo. Tá? Com medicação, a gente tem remédios que diminuem o ácido úrico, remédios que evitam a crise e remédios que desinflamam se tiver crise. Mas o tratamento depende de uma coisa muito mais ampla, né? Uma abordagem muito mais ampla do paciente. Então, o paciente com gota, geralmente aquele paciente que a gente chama que tem síndrome metabólica. Ele vem junto com a hiperuricemia e as crises de gota, ele apresenta obesidade, pressão alta, colesterol alto, diabetes. Então, tudo isso precisa ser tratado. Por exemplo, o paciente que é obeso, ele tem uma resistência à insulina aumentada. Ele precisa de mais insulina para poder manter o nível normal da glicose. Essa insulina aumentada diminui a excreção de ácido úrico. E aí ele começa a aumentar ácido úrico e vai ter a crise de gota. Então, é muito interligado a parte da síndrome metabólica com a hiperuricemia. Então, a gente precisa fazer essa abordagem completa. É bem que todos os médicos falam, né, doutor? Um problema de saúde acaba levando ao outro, vira aquela bola de neve. Isso. E aí, geralmente, quem tem gota acaba tendo colesterol alto, excesso de peso, às vezes o próprio diabetes. Isso. É muito interligado. Tá? Até a hiperuricemia, dependendo do quadro clínico do paciente, é um fator de risco para doença cardiovascular. Né? Não a gota, só o ácido úrico alto. Então, mesmo que o paciente não tenha as crises de inflamação, o fato dele ter um ácido úrico alto no corpo, dependendo das comorbidades, ele tem um aumento de risco cardiovascular. Então necessariamente a pessoa que tem... Chegou a perguntinha aqui, obrigada, Ana. Então, necessariamente, a pessoa que tem excesso de ácido úrico no corpo, ela pode ser que não desenvolva a gota, né? Aquela região que vai inflamar, vai inchar, ela vai sentir dor, né? Tem aquela ardência. Isso. Mas ela tem que fazer, então, são exames? É exame de urina que a gente consegue detectar? É exame de sangue. Exame de sangue. Dosagem do ácido úrico no sangue. Eu consigo dosar e aí, mesmo que a pessoa, então, não desenvolva a gota em si, ela tendo excesso de ácido úrico, ela precisa cuidar, porque pode causar riscos para o coração. Isso, exatamente. Tem uma faixa etária que acaba sendo mais afetada por esse tipo de problema? A hiperuricemia, principalmente no homem, acima dos 30 anos de idade, e na mulher após os 50 anos de idade, após a menopausa. Tá? Homem a partir dos 30, mulher a partir dos 50. É a faixa etária que mais costuma cometer. Tem algum sinal que o corpo dá que alerta a gente desse excesso de ácido úrico no corpo, doutor? Ou só mesmo através de exame? Se não tiver as crises de gota, só através de exame. Tá? Tem alguns mitos populares, assim, de que a mão descascar é excesso de ácido úrico, enferrujar relógio, excesso de ácido úrico, isso não é realidade. Tá? Eu perguntei porque a gente recebeu perguntinhas, tá? Exatamente disso. Eu uso às vezes anel, pulseira e fica a região escura, como se tivesse a pele enferrujada. Eu tenho muito ácido úrico, então, na verdade, isso é mito? É mito, não tem relação. Isso daí são os sais do suor mesmo, dependendo da pessoa, que vai enferrujar ali o metal, mas não tem relação com o nível de ácido úrico no corpo. E quando a gente fala em ácido úrico e gota, também existe muito mito em relação à alimentação, né, doutor? Então, eu queria esclarecer com você, na verdade, assim, o que é verdade, o que não é, né, os alimentos mais recomendados, os alimentos que sim devem ser evitados. Inclusive, essa dúvida também é da Ana Madalena de Almeida de Campinas. E tantas pessoas participando conosco, perguntando, né? Então, quais são os melhores alimentos para a gente combater
esse excesso de ácido úrico no corpo e aqueles que devem ser evitados? Os alimentos que produzem ácido úrico são principalmente os alimentos proteicos. Então, os alimentos que têm muita proteína, tá? Desses alimentos, fruto do mar é o pior. Depois vem os miúdos e embutidos, né? Então as vísceras dos animais, os embutidos. Depois as carnes, né? E depois, por último, algumas sementes, né? Então soja, grão de bico, que eles até aumentam um pouquinho o ácido úrico, mas nem tanto. Mas o principal são as carnes, então. Então, de repente, quem está com ácido úrico alto, é bom evitar esses alimentos. Evitar um pouquinho, ou pelo menos não ingerir em excesso, né? Ingere um pouquinho, se comeu muito no almoço, come menos no jantar. Interessante. Tá? Então, os piores, digamos assim, são os frutos do mar. Os frutos do mar e depois, os miúdos e embutidos. Embutidos, linguiça, salsicha, etc. Isso. Mortadela, isso, né? Isso. E a família ali. Depois vem as carnes. As carnes de animais mais jovens são piores, tá? Então, galeto, vitela, que é mais rico em ácido nucleico, em DNA, e o ácido úrico vem do metabolismo desse DNA. Então, esses daí. E por último, alguns grãos, alguns vegetais. E o alimento que é benéfico são os alimentos, os laticínios, os alimentos lácteos. Eles diminuem o risco de crise de gota, para quem já tem gota, e tendem a diminuir um pouquinho o ácido úrico no corpo. Tá? Uma coisa importante na dieta é a bebida alcoólica, né? Então, a bebida alcoólica é muito ruim, porque além dela ter ácido nucleico e produzir muito ácido úrico, o álcool no rim, ele age diminuindo a excreção. Então, ele já atrapalha os dois mecanismos para aumentar o ácido úrico no corpo. Ele aumenta a produção e diminui a excreção. Por isso que muita gente associa, doutor, falando, né? Tal pessoa acabou desenvolvendo gotas porque bebia muito. Isso, é exatamente por isso. Tem esse fundo de realidade, então. Dos alimentos é o pior. Então, a restrição mesmo mais importante que a gente faz de dieta na hora do tratamento é realmente com bebida alcoólica. A gente pede para não ingerir ou uma quantidade pequena esporadicamente. Tem cura, doutor? As pessoas que sofrem de gota? Ou não, na verdade, esse controle? A gente consegue controlar bem. Se a pessoa mudar o estilo de vida, fizer bem certinho, então perder peso, fizer atividade física para melhorar essa resistência insulínica, se alimentar direito, algumas pessoas conseguem controlar o nível de ácido úrico sem medicação. Mas a grande maioria acaba precisando mesmo de remédio para manter esse controle. Principalmente nessas crises, né, que você falou que isso, nas crises a gente precisa realmente aí de anti-inflamatório, tudo, para conseguir melhorar mais rápido, né? Se esperar, vai melhorar sozinho, mas leva 10, 15 dias e é uma dor forte, bem intensa. Eu não tenho ninguém tão próximo, mas conheço pessoas que comentaram e disseram que a dor é bem aguda. É bem intensa. E aí tem que entrar com a medicação, não tem jeito. Isso, não tem jeito. De Hortolândia, Marli Antônia de Souza Lima participou, mandou beijo para mim. Muito obrigada, viu, minha linda? Recebi o recadinho das meninas do call center. Marli disse o seguinte, doutor, Tati, eu tenho inchaços nos pés, às vezes nas mãos ou nas juntas dos membros do corpo, seguindo de dores muito fortes, quase insuportáveis, ela diz aqui. Gostaria de saber se isso pode ser gota ou o que pode ser. É importante, Marli, procurar um médico, porque se você falou que as dores são insuportáveis, gota eu acho que não é, porque o doutor falou que na verdade atinge sempre um membro só, né? Aqui ela disse pé inchado, às vezes as mãos ou as juntas dos membros do corpo. Isso, habitualmente realmente é uma articulação só que é afetada. Se está o pé, não vai estar a mão junto. Não vai estar a mão junto, habitualmente é uma por vez. Tá? Existem quadros mais crônicos, de longa duração, que pode começar a cometer mais de uma articulação, mas não é o habitual. Tá? O que será que pode ser, doutor? Aí tem que ver. E trazer até mais. Ela só reclamou tudo, aqui né? da dor forte, não trouxe nenhum outro sistema. Tem que ver se o edema no membro não é na perna inteira, se é realmente só na articulação, né? Aí a gente tem 200 a 300 tipos de reumatismos que podem estar afetando, então aí precisa. Nossa,
Tudo isso, doutor? Tem tudo isso. Gente, olha quanto tipo de doença que tem. Marli, minha linda, vai procurar um médico aí na sua cidade de Hortolândia, ou depois a gente vai divulgar também os contatos aqui do nosso convidado, mas vai se cuidar, viu, minha amiga? Porque, né, influencia tanto a qualidade de vida, sim, né, doutor? Com certeza. Ninguém gosta de ficar com dor, e aqui ela diz que são dores fortes, frequentes. Então é importante mesmo procurar um especialista. André, nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa que você acha importante, oportuna passar para o nosso público que talvez eu não tenha perguntado para a gente fechar essa entrevista? Eu acho que, assim, se tentar, então, por um quadro de começar a ter dor articular, uma dor intensa, que fique vermelho, inchada aquela articulação, que limite o dia a dia do paciente, que ele não deixe mesmo de procurar um médico para conseguir fazer o tratamento. Se não tratar, não é só o desconforto da dor, pode trazer consequências no futuro, então pode destruir aquela articulação, pode levar a sequelas irreversíveis, pode dar lesão renal, então precisa mesmo fazer o tratamento adequado e tem que se cuidar. Doutor, me perdoa, a gente recebeu uma perguntinha, acho que dá tempo de responder rapidinho antes do intervalo. Uma telespectadora perguntou se tem relação o aumento do ácido úrico no nosso corpo com a ingestão de alimentos ácidos, por exemplo, limão, laranja, porque você comentou que, na verdade, quem tem esse tipo de problema é bom evitar frutos do mar, embutidos, alguns tipos de carne, principalmente, né? Isso. E o alimento que traz benefícios são aqueles... a base de leite. Isso. E aí você sugeriu, por exemplo, os iogurtes. Isso. Essa questão do limão, da laranja, né, desses alimentos ácidos, tem influência ou não? Isso, é uma questão bem interessante, que é também as pessoas associam, uma lenda, né? Assim, né, que os alimentos ácidos pioram o quadro de gota. Isso não procede. Não, é mito? É mito, tá? Então pode tomar suco de frutas ácidas, laranja, limão, comer abacaxi, tomate, que as pessoas falam que costuma dar crise, não tem problema nenhum. É até benéfico, porque o ácido cítrico das frutas no organismo se transforma em citrato. Isso daí alcaliniza a urina, diferente do que a gente imagina que acidificaria, ela alcaliniza a urina e diminui a chance de ter cálculo de rim. Então é até benéfico, pode tomar sem preocupação nenhuma. Tá liberado. Tá liberado. Quem tem gota, quem tem ácido úrico alto, os alimentos cítricos. Tá aí, mais uma dica, turminha, nessa reta final de bate-papo. Telefones do nosso convidado foram divulgados. André Lírio, reumatologista. Quem quiser falar direto com ele, tem o DDD 19, estado de São Paulo, aqui no interior. 3243-5917, é Campinas? Campinas, André? Campinas, né? 3243-5917 ou 3203-8272. Muito obrigada, viu? Obrigado. Pela participação mais uma vez. Bom restinho de semana e bom feriado. Obrigado, igualmente. Turminha, mais um intervalo. Tem algum assunto que você quer saber e conhecer mais? Participe pelas redes sociais, deixa lá sua sugestão. Na medida do possível, a gente vai atendendo a todos os pedidos. E no próximo bloco eu volto com mais uma dica de arte. Não vão perder, vocês vão gostar.